Bom, voltando lá no mercado, eu tive essa oportunidade, eu falei assim, eu quero aprender muito. Porque ali no mercado, cara, do que eu fazia, eu aprendi muitas coisas pessoais que o proprietário aprendeu com a vida, né? Ele fala assim, cara, ninguém nunca me ensinou, eu queria ter essa oportunidade. E aí, no fato, eu me apeguei, grudei a ele para eu poder aprender o máximo. Eu entrei ali para cuidar do salão, né? Repositar, tava no tempo tendo muito aqueles roubos do bairro mesmo, né? A pessoa vai lá, pega uma bolacha, coloca tal. Então, só o momento de ter uma presença de uma pessoa rodando, fingindo que tá arrumando a prateleira, assusta a pessoa não vai pegar, né? Que quem é ladrão mesmo, aquele que vai reagir a alguma coisa assim, não vai roubar uma bolachinha, ele vai pegar dinheiro, alguma, né? Já vai armado. Então, essas pessoas, a gente costuma dizer que são os vagabundos, né? Então, a gente ali tendo aquela presença evitava muito. E aí eu comecei nisso, a repositar, colocar as coisas, entender como funcionava. E aí depois ele me colocou ali próximo dele, que ele ficava no caixa. Aí era um momento que a gente poderia ali, eu poderia aprender muito mais. Ali eu aprendi muita coisa. Jogada de cintura, malícia da vida. Eu tinha vergonha de falar, cara. Incrível que pareça, nesse cenário eu ainda tinha vergonha de falar. Porque como eu trabalhava ali lavando o carro, eu não tinha contato muito próximo do cliente. O cliente chegava, oi, tudo bem, a lavagem é X, é isso, entendeu? Então não tinha um contato com o cliente. Chegou um cenário do meu patrão estar, por exemplo, arrumando ali o som, ele atrás de mim, o cliente chegar e falar assim, viu, quanto que tá o gelo? Eu lembro o produto, era o gelo. Ah, quanto tá o gelo? Aí eu olhei pra trás, ele olhou pra mim, eu olhei pro cliente, eu olhei pra ele, responde. Aí eu travei, cara, eu não consegui falar que no final das contas ele que precisou falar. Aí ele falou, Natan, vem cá. Você sabe quanto que é o gelo? Sei. Por que que você não falou? Porque eu tava com medo. Mas medo do quê? O cliente não vai te morder, não vai brigar com você. Mas se tiver errado, você acha que vai ter algum problema? O cliente não sabe que vai ter errado. Depois eu corrijo. Fala, não, é esse valor aqui. Ele se enganou. Mas você tem que tentar. E aí foi um momento que, isso bem no começo, e aí eu falei, caramba, eu preciso aprender muita coisa. E ele falou, Natan, você realmente precisa, você é muito inocente. Muito inocente. E ele falava na cara, parecia meu pai, cara. Aí falava na lata, falava, pô, você é muito inocente. Sem malícia, sem nada. Eu falei, caramba, eu preciso aprender muita coisa. E aí, com o tempo, eu fui criando essa habilidade de conversar com as pessoas. Hoje, as pessoas têm que pedir pra parar, porque eu falo demais. Caramba, Natan, você fala demais. Mas eu acho que me destravou uma coisa que eu já era, que uma pessoa, essa comunicação acho que já veio de mim e somente destravou no momento certo. E então já eu aprendi muita coisa com ele que, cara, hoje eu ensino meus colaboradores coisas que eu falava que naquele tempo eu aprendi com ele. Porque como era um mercado pequeno, a gente não tinha um departamento. Tinha pessoas que ia lá de mercado grande e falava assim, cara, a gente que trabalhava, por exemplo, a pessoa que veio lá do mercado grande, que só empacotava, falava, cara, a gente só ficava ali de boa e pronto. Só que no mini mercado, você faz um pouco de tudo. Então você empacota, você presta atenção no salão para ver o movimento do que está acontecendo, você acaba repositando, você faz de tudo um pouco. Então limpa o salão se for necessário. Então aprendi ali muita coisa para minha vida inteira. E aí nesse cenário, eu fui criando, eu acabei ficando 3 anos no mercado, né? Fiquei bastante tempo lá ainda. Chegou um ponto que eu olhava já pro meu patrão, eu não olhava com aquele mesmo brilho que eu olhava antes. Porque, na verdade, eu comecei a criar a mesma habilidade que ele me ensinou. A gente chegava a falar em códigos, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para você. Tinha a verdura que ficava pro lado de fora. A verdura tinha a rúcula, a alface, que custava o mesmo valor. E tinha o coentro e o cheiro verde, que custava o mesmo valor. Só que imagina numa correria. Você vai falar, é 3 alface, 2 rúcula. Não. A gente falava, 2 verduras e 2 coentro, por exemplo. A gente já filtrava. Então ele começou a me treinar de uma forma que eu somente ficava ali e quando eu faltava, as pessoas que ficavam ali acabavam atrapalhando um pouco ele, porque ali não é sistema, é tudo na calculadora, sabe? Então ele atendia 2 a 3 clientes ao mesmo tempo.
Então, se você tem um suporte da pessoa do lado, você consegue fazer esse tipo de atendimento. Senão, você acaba atrapalhando. A pessoa chegava, por exemplo, ele ficava aqui, o cliente aqui e eu aqui desse lado. O cliente pedia, por exemplo, eu quero um cigarro X. Já colocava a mão embaixo, colocava no balcão. Quando o cliente terminava de pagar, já estava do lado. O cliente nem via colocando do lado. Ah, eu quero um house. Qual house que você quer? Ele perguntava. Ah, eu quero o house preto. Tava aqui. Então, tudo que o cliente estava falando com ele, eu já estava trazendo para o cliente. E a hora que o cliente via, já estava ali para ele. Deu tanto. Deu R$ 30. Tudo bem. Ele já passava para mim e eu passava o cartão enquanto ele já estava atendendo um outro cliente. Então, era uma coisa que eu precisava ficar extremamente atento. E no começo eu me perdia muito. Porque eu não era uma pessoa atenta às coisas. Não tinha malícia nenhuma. Então eu tinha que ficar atento ali, ficar atento às câmeras e os espelhos para poder ver o movimento do salão. E naquele tempo, eu acho que até hoje, a gente recebia os retornáveis. Aquela barrigudinha, a Coca-Cola retornável. Então imagine isso tudo ao mesmo tempo. Uma fila lá atrás, uma fila aqui na sua frente, e você tomando conta de tudo aquilo. Chegou um tempo, isso aproximadamente há 2 anos e meio depois, que eu fiquei muito cansado, né? Com esse fluxo. E eu adorava. E eu fiquei muito cansado. Eu acabei ficando 10 dias. Foi a primeira vez que eu peguei atestado. 10 dias em casa. Porque eu comecei a ficar muito estressado. Mas muito, muito estressado. Porque pessoas já é estressante. Você lidar ali num mini mercado, onde que vem muitas pessoas todos os dias com arrogância, você acumula aquilo ali. E aí eu comecei a retribuir essa arrogância, cara. E aí a gente chegou a ter uma conversa muito séria entre eu e o meu patrão. E a gente chegou a falar, eu falei pra ele o porquê essa tratativa. Falei, mas o cliente vem aqui todo arrogante, já vem com cara feia, não fala nem um boa noite. E aí ele falou assim, Natan, é o seguinte, isso serve pra sua vida inteira. O cara, às vezes, ele teve um péssimo momento antes de entrar aqui dentro. Talvez ali na casa dele, algum cenário, no trabalho. E ele não pôde ali descontar em ninguém. E qualquer coisa que ele vê, ele vai descontar. Só que se você for sábio e você souber lidar a pessoa, ela vai se tornar o seu melhor amigo. Ela vai sempre, talvez, passar aqui somente para te cumprimentar. Faça o teste. Aí tinha um rapaz que ele mal olhava na minha cara. Ele chegava arrogante e tal, chegava e jogava as coisas. E aí eu comecei a tratar ele muito bem. Até eu comecei a me estranhar da forma que eu tava tratando ele. E aí, passou-se 2 semanas, ele começou a entrar no mercado somente para me cumprimentar. Ô, Cláudio, tudo bem? Eu vim ver só o meu amigo aqui. Tudo bem, querido? Então, aquela tratativa começou a ser diferente com ele e com muitos outros clientes. E aquilo me deu como lição de vida, cara. Até um cenário também que quando ele contratou um colega meu que estudou comigo na escola, não vou citar nomes, mas hoje eu nem tenho contato com ele, mas no tempo da escola eu achava ele muito aquela pessoa que gostava de arrumar briga e tudo mais. E eu falava assim, ô patrão, seguinte, toma um pouco de cuidado com ele, porque é uma pessoa que né, no tempo que eu estudava, não era tão legal comigo, não conversava direito comigo. Eu vejo que agora ele tá puxando muito meu saco. E eu vejo que ele não gosta muito de mim. Aí ele falou assim, Natan, você já parou pra pensar que talvez ele tenha o mesmo pensamento do que você? Talvez ele ache que você também não gosta dele? E ele que se recua por conta disso? Começa a tratar ele diferente. Meu, eu fiz esse teste, eu comecei a perceber que a gente acaba se sabotando. Nem sempre o que a gente realmente imagina das pessoas é o que ela realmente é. Porque talvez elas também estão imaginando a mesma coisa de você. Então eu comecei a tratar as pessoas de uma forma totalmente diferente do que elas me tratavam. Isso é até pra vida, né, cara? Nunca trate as pessoas da mesma moeda que ela te entrega, né? Se ela for maldoso com você, é claro também que você não vai, né? Mas tenta ser o máximo sutil. E até que a gente chegou ao ponto. Natan, o cliente sempre tem razão. Mesmo que ele não tenha. Mas diga pra ele que ele tem. Ele só quer sair dali sabendo que ele tem razão. Então, assim, a gente não tá aqui pra discutir quem realmente tem razão ou não.
Mas o cliente, ele quer ter a razão dele. Então, deixa ele ter a razão. E pronto. O importante é o quê? Que ele ficou contente e a gente fez a venda. E amanhã ele vai estar aqui de novo com a gente. Entendeu? Então, aquela frase, o cliente sempre tem razão, eu, particularmente, eu acho que realmente é isso. Entendeu? O cliente chega pra mim e fala assim, cara, não gostei disso, tal. Não, beleza, você tem razão. Aí o cliente já quebra, já fica, pô, eu tenho razão? Porque ele tá acostumado o quê? As pessoas baterem de frente com ele, entendeu? Então, quando você fala que a pessoa tem razão, ela fala, pô, tá bom, legal. Então, eu já passei por muita situação que o cliente, ele chegou bravo, saiu dali dando risada comigo. As pessoas falam, mas o que você fez? Eu falei que ele tinha razão, entendeu? Concordei com ele, mas depois eu mostrei meu ponto de vista. Mas eu não bati de frente com ele, deixei ele desabafar, deixei ele falar. Depois disso você fala, não, é verdade. Mas olha, se você olhar para um outro ponto aqui, assim, sem assado, o que você acha? Mas nunca bate de frente. Nunca fala que essa é a sua opinião, pronto, acabou. É igual discutir de religião e política.